Fala pessoal, tudo bem? Se você sempre quis investir em imóvel para ter uma renda extra todo mês, mas nunca teve dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa e não quer virar corretor de aluguel da sua própria vida, esse vídeo é para você. E se você quer entender de uma vez por todas como funciona esse negócio de fundo imobiliário, sem enrolação, pode se acomodando aí porque esse vídeo vai ser tipo um guia bem completo sobre o assunto. Não que eu saiba tudo, mas eu separei aqui o que realmente importa, do jeito que eu explicaria para um amigo. Hoje eu vou além do básico, vou te mostrar não só como um FII funciona, mas o que separa um bom fundo de um fundo que vai te dar dor de cabeça lá na frente. Eu vou te explicar como isso funciona por dentro, os pontos positivos, os pontos negativos, os erros que a maioria das pessoas cometem e os critérios que o investidor experiente usa antes de colocar o dinheiro dele em qualquer tipo de fundo. Um fundo de investimento imobiliário reúne o dinheiro de várias pessoas para comprar imóveis ou para investir em papéis ligados ao mercado imobiliário, como recebíveis de financiamento. E esse fundo é dividido em cotas e você compra essas cotas na bolsa do mesmo jeito que compraria uma ação. Então, em vez de juntar milhares ou milhões de reais para comprar um imóvel, você compra uma cotinha de um fundo que pode ser dono de um prédio na avenida mais valorizada do país, ou um galpão locado para grandes empresas, ou até mesmo shoppings e lojas nas grandes cidades. E comprando uma cota, você já se torna um pequeno proprietário junto com milhares de pessoas. E existem dois tipos principais de FIIs. Os fundos de tijolo, que são donos de imóveis físicos mesmos, tipo shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, escolas, hospitais, dentre outros. E os fundos de papel, que não têm um imóvel físico em si, mas investem em títulos de crédito imobiliário. Resumindo, empresta dinheiro para empresas do setor, possibilitando assim o desenvolvimento do setor e, como recompensa, você recebe os juros desses papéis. E como os FIIs te pagam? Aqui está o grande motivo que muita gente gosta de investir em fundo imobiliário. Por lei, o fundo é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro que ele teve no período para os cotistas. Geralmente essa distribuição é mensal. Isso significa que se você tem uma cota de um fundo imobiliário, você recebe um valor todo mês na sua conta da corretora. Meio que um aluguel, proporcional à quantidade de cotas que você possui desse fundo. Sem administrar imóvel, sem lidar com inquilino, sem pagar IPTU e sem se preocupar com manutenção. Além dos rendimentos mensais, a cota do fundo também pode subir ou cair de preço, dependendo de como o mercado avalia os imóveis ou papéis que o fundo possui. Os pontos positivos. O primeiro ponto, e talvez o principal, é a renda passiva mensal. O segundo ponto é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos para a pessoa física, desde que você siga algumas regras, como ter menos de 10% da cota do fundo. Se você não for um bilionário, não vai precisar se preocupar com isso. Só a título de informação, o HGLG11, Fundo de Logística, que possui galpões nas melhores regiões do país, considerado um dos melhores fundos da Bolsa, possui um patrimônio aproximado de 8 bilhões de reais. Outra regra é o fundo ter no mínimo 50 cotistas. Outra curiosidade, o MXRF11, fundo de papel, um dos maiores fundos da Bolsa em número de cotistas, possui mais de 1 milhão de cotistas. Na prática, para quem investe em valores normais, a isenção de imposto sempre se aplica. O terceiro ponto é a diversificação. Com pouco dinheiro, com uma cota que pode custar menos de R$10, você já se torna dono de uma fração de um shopping ou de um galpão logístico gigante. O quarto ponto é a liquidez. Quando o fundo é bem negociado, vender uma cota de FII líquido na bolsa leva segundos, mas nem todos os fundos têm essa liquidez. E eu já volto nesse ponto daqui a pouco, porque ele é um dos mais importantes, é mais importante do que parece. Agora vamos aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o preço da cota oscila na bolsa. Ele pode cair bastante em momentos de crise
mesmo que os imóveis continuem alugados normalmente. O segundo ponto é o risco de vacância, que é quando os imóveis do fundo ficam desocupados. Isso reduz o valor que o fundo tem para distribuir. O seu rendimento mensal cai. Só que esse dado sozinho engana muita gente. E eu te explico o porquê daqui a pouco. O terceiro ponto é o risco de crédito nos fundos de papéis. Se as empresas que emitem aqueles títulos não pagarem, o fundo pode ter perdas. E o quarto ponto é que quando você vende uma cota com lucro, esse ganho de capital é tributado em 15% de imposto de renda, sem isenção nenhuma. Mas preste muita atenção, a tributação é somente sobre os ganhos de capital, ou seja, sobre a valorização da cota e nunca sobre o valor total da cota e ganhos de dividendos que você teve durante a posse dessa cota. O quinto ponto é a taxa de administração e, em alguns fundos, taxa de performance, que reduz o retorno líquido para os cotistas. Mas esse ponto, na realidade, não pode ser considerado em si como negativo, se a taxa cobrada for de um valor justo de mercado, porque existem profissionais que trabalham para gerir os fundos e os mesmos precisam ser remunerados. E uma boa equipe à frente de um fundo faz toda a diferença. O primeiro erro é escolher um fundo imobiliário só olhando o dividend yield, sem entender de onde vem esse rendimento e se ele é sustentável a longo prazo. O segundo erro é concentrar tudo num único fundo ou em um único segmento e não diversificar entre segmentos diferentes e gestoras diferentes. O terceiro erro é entrar em pânico e vender tudo na baixa quando o preço cai, sem verificar se os imóveis continuam performando bem. O quarto erro é não ler os relatórios gerenciais mensais, que mostra a taxa de ocupação, os contratos de aluguel e a saúde financeira do fundo. E o quinto erro, aonde a maioria trava, é achar que todo fundo com CNPJ na CVM é automaticamente confiável. Não é bem assim. E é sobre isso que eu quero falar agora, porque esse é o pulo do gato. Quais são os critérios utilizados por um investidor experiente? Até aqui eu te expliquei o básico. Agora vem a parte que a maioria dos vídeos não te contam. Eu separei em 6 critérios. Critério número 1, pesquise a gestora. Todo fundo imobiliário é administrado por uma gestora e é ela que toma as decisões de compra, de venda, de negociação de contratos. Pesquise há quanto tempo essa gestora existe, quantos fundos ela administra, se ela é conhecida no mercado e se tem histórico de transparência com os cotistas. Veja também se a gestora já teve algum problema junto à CVM ou reclamações recorrentes sobre atraso ou falta de clareza nos relatórios. Uma gestora sólida não garante retorno, mas reduz e muito o risco da gestão mal feita. Critério 2, histórico de 5 anos. Fundo novo não é sinônimo de fundo ruim, mas um fundo com pelo menos 5 anos já passou por um ciclo de alta e de baixa de juros e talvez até por alguma crise. Isso te dá dado real e de como aquele fundo se comporta quando o cenário aperta. Um fundo recém-lançado só tem a promessa da gestora e promessa não paga rendimento. Critério 3, liquidez. Liquidez é o volume médio de negociação daquele fundo na bolsa. Fundo com baixa liquidez tem um problema sério, o chamado spread. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda fica muito largo. Se você precisar vender rápido numa emergência, ou por um preço bem abaixo do justo, ou demora dias para achar comprador no preço que você quer. Mesmo que o seu plano seja segurar por muitos anos as cotas dos seus fundos, tenha sempre liquidez, porque imprevisto acontece e você precisa se desfazer das cotas rápido e com um spread justo. Quarto critério, os fundos de papel possuem 3 categorias. A categoria High Grade, High Yield e Medium Risk. Nos fundos de papel, nem todo título é igual. Os chamados High Grade são papéis de empresas grandes e sólidas, com menos risco de calote, e por isso o rendimento um pouquinho menor. Os High Yield são papéis de empresas menores ou incorporadoras mais alavancadas, porém com risco de crédito maior.
e por isso pagam um rendimento mais alto. Existem também os fundos medium risk, que ficam no meio do caminho, misturando os dois tipos de papel. Olhe a composição da carteira do fundo, veja qual desses perfis eles realmente têm. Um rendimento muito acima da média quase sempre é sinal de que o fundo está carregando crédito arriscado. Quinto critério, monoinquilino e localização. Monoinquilino é quando o imóvel do fundo, ou boa parte dele, depende de um único inquilino. Se esse inquilino sair, atrasar o pagamento, ou renegociar o contrato para baixo, o impacto no rendimento pode ser enorme, porque não tem outros contratos segurando a receita. Dê preferência a fundos com múltiplos inquilinos e múltiplos imóveis. Isso diminui em muito o risco do fundo. Se um contrato acabar, os outros continuam pagando. Pesquise também a localização dos imóveis, região, se tem boa infraestrutura, corredor logístico relevante ou área comercial consolidada. Os imóveis com essas características tendem a ter demanda maior constante por locação. Critério 6. Vacância e tipos de locação. A taxa de vacância é importante, mas ela sozinha não conta a história toda. Existe a vacância pontual, quando o inquilino saiu recentemente, mas já tem negociação em andamento, ou o imóvel ficou vazio por pouco tempo entre um contrato e outro. E existe a vacância estrutural, quando o imóvel fica vazio por muito tempo, porque a localização ou padrão do imóvel não atrai mais os inquilinos. Antes de olhar só o número no relatório, veja o histórico dos últimos meses e o comentário da gestora sobre o motivo da vacância. Agora vamos analisar os tipos de locação. Existe a locação típica. Ela é rígida pela lei do inquilinato e dá direito ao inquilino como o direito de renovação por ação renovatória ou prioridade na compra, em caso de venda, mas os prazos são mais curtos, o que dá menos previsibilidade para o fundo sobre a permanência daquele inquilino. Já a locação atípica, que aparece em contratos do tipo BTS, ou seja, Build to Suit, quando o imóvel é feito sobre medida para o inquilino ou quando a empresa vende o imóvel para o fundo e já assina um contrato de aluguel de volta. Esses tipos de contrato costumam ter prazos mais longos, multas mais altas em caso de rescisão antecipada e, por isso, geralmente, mais previsibilidade na renda para o fundo. Agora, nas locações atípicas, nós também temos o outro lado da moeda. Por ser imóveis feitos sobre medida, imagina se esse inquilino único sair. Mesmo pagando multa, o fundo pode levar um tempo para realocar esse imóvel feito sobre medida para outra empresa. Agora, como investir na prática? Primeiro, abra uma conta numa corretora de valores se você ainda não tiver. Segundo, pesquise o código do fundo que termina com 11 e leia o relatório gerencial mais recente. Terceiro, pesquise a gestora e confira se o fundo tem pelo menos 5 anos de histórico. Quarto, verifique a liquidez média diária do fundo antes de comprar. Quinto, se for fundo de papel, confira o perfil de crédito da carteira. Se for fundo de tijolo, confira os inquilinos, os segmentos, a localização do imóvel. Sexto, compare fundos parecidos entre si, do mesmo segmento, para entender se a cota está cara ou barata. Sétimo, comece com um valor confortável e vá diversificando ao longo do tempo, em vez de colocar tudo de uma vez só em um fundo só. E resumindo, o que eu espero que você tenha entendido nesse vídeo é que fundo imobiliário não é a mesma coisa de comprar um imóvel físico, mas é para quem quer ter exposição ao mercado imobiliário com pouco dinheiro, com liquidez e recebendo renda todos os meses. É uma das opções mais acessíveis que existem hoje. A diferença entre o investidor que se dá bem com fundo imobiliário e o que se frustra, na maioria das vezes, não está no fundo em si, está nos critérios usados antes da compra. E se esse vídeo te ajudou a entender como se escolhe um fundo imobiliário de verdade, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já recebe algum rendimento de fundo imobiliário ou se essa foi a sua primeira vez ouvindo falar sobre isso. Te vejo no próximo vídeo e um muito obrigado!